maiores presentes dado pelo nosso Criador a todos os seres humanos foi a capacidade de pensar e de raciocinar. E isso nos faz diferente de todos os animais criados. Quer dizer então que os animais não têm a capacidade de pensar? Não, de maneira alguma é isso que eu estou dizendo. Os animais, conforme a sua espécie, é variável, mas todos eles têm a capacidade de raciocínio. Porém, os seres humanos deveriam, pelo menos, ter a capacidade de raciocínio superior ao seu instinto. E essa capacidade de raciocínio é principalmente determinada pelo lobo frontal. Deus poderia ter nos feito também assim como robôs e seríamos comandados ao seu mandar, mas não foi isso que foi feito. Em Gênesis 1:26 fica bem claro que Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Isso implicaria em seres moralmente livres, que poderiam amá-lo ou até mesmo rejeitá-lo. Mas para que haja amor, é necessário que haja liberdade. A Bíblia contém diversos textos em que essa possibilidade de escolha é bem estabelecida. Por exemplo, em Josué 24:15, podemos ler assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim como fica claro que você e eu temos sim o direito e o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas, nós não podemos escolher as consequências das escolhas que fazemos. E por isso é que o nosso Senhor nos adverte tão amorosamente em tantas vezes na Bíblia para que façamos as nossas escolhas com muita cautela, com muito cuidado, pautadas pela orientação dele. Porque tanto o futuro nessa terra como o futuro eterno depende somente de uma escolha. No programa Vida Mais Viva de hoje, você vai entender a importância das escolhas, das consequências dessas escolhas, que foi um presente dado por Deus, de maneira que você, após essa entrevista, espero que consiga fazer cada vez melhores escolhas, inclusive a escolha de amar e aceitar o sacrifício que Cristo fez por você. Acompanhe então a entrevista que começa agora. Muitíssimo bem-vindo, bem-vinda, meus amigos queridos do programa Vida Mais Viva. É de todo o meu coração que eu digo, é um prazer e um privilégio poder estar aqui, chegando aqui longe, mas também chegando aí na sua casa. E digo que é um privilégio mesmo, porque você separa 30 minutos do seu dia para poder estar conosco, ouvir o que a gente tem para dizer, mas saiba que esse programa é preparado com muito carinho, com muita oração, para que a sua vida e a da sua família seja abençoada. Então, meu primeiro abraço do dia de hoje já vai justamente para você que tem nos dado feedback, porque a gente gosta de falar, e falo bastante, né? Mas a gente também gosta de ouvir o que você tem a dizer. E aí eu já mando meu abraço especial para você, amigo, você, amiga, que sempre fala conosco, tem nos dado um feedback dizendo que a sua vida tem sido influenciada, modificada para melhor através das coisas que a gente fala aqui. Muito obrigada pelo seu feedback, porque isso nos ajuda a continuar com mais ânimo, com mais garra. E você que nunca falou com o programa Vida Mais Viva, como é que pode fazê-lo? Você tem 3 mecanismos. Nós temos uma página no Facebook, você pode entrar lá, curtir, comentar e compartilhar os conteúdos que a gente posta frequentemente lá. Nós temos também um canal do YouTube, você pode assistir os vídeos que a gente posta, desde o primeiro vídeo, você também pode compartilhar, ajudar a divulgar todos os assuntos que a gente já falou aqui, e nós também estamos lá no blog da TV Novo Tempo, novotempo.com/Vida Mais Viva. Hoje eu tenho um segundo abraço. O meu segundo abraço especial vai para o professor Muniz. Vocês já vão ver que hoje ele não está presente, ele está viajando ao trabalho, mas ele continua fazendo parte aqui dessa família, é só um afastamento temporário. E eu mando um abraço muito especial, dizendo que você faz muita falta. E já que falei em Muniz, vou falar em quem vai substituir o professor Muniz, mas já já. Primeiro eu vou deixar o pastor Chaguri, que sempre fala com vocês, que já é um convidado que nem é convidado mais, já é parte do elenco. Pode falar com os nossos telespectadores, pastor. Agradeço, satisfação estar com você mais uma vez. Que Deus te abençoe, te guarde, que esse programa seja uma grande realidade espiritual de crescimento para a sua vida. E quem é o convidado especial de hoje, pastor? Hoje é o Fernando.
Nosso querido amigo Fernando Pavão, que é teólogo, formado pela Faculdade Teológica Sul-Americana, é membro aqui da Igreja Adventista Central de São Caetano do Sul, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, e ele é especialista em grego bíblico. É isso mesmo? É Tem isso mais mesmo. coisas, mas um resuminho seria isso, né, Fernando? Seria isso mesmo. Olá, é uma grande satisfação estar aqui presente hoje para discutir uma temática que é tão importante. E, sem dúvida alguma, será um prazer estar aqui conversando com a doutora Mariana, com o pastor Chaguri. É uma satisfação imensa. Você já ouviu dizer que quem segue a Cristo, na verdade, parece que está dentro de uma prisão? É isso que você pensa? Será que é verdade que o cristão é meio preso porque não pode fazer nada? Será que nós somos criados de forma diferente? Nós vamos responder um montão de perguntas relacionadas a esse assunto e eu não vou perder mais tempo. Já vamos mergulhar no assunto. Quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o que isso quer dizer? O que é essa imagem e semelhança e o que ela tem a ver com liberdade? Primeiro eu quero apresentar na palavra de Deus, né? Pois não. Nas Santas Escrituras, na Bíblia, o texto que fala sobre a criação, a imagem e semelhança. Está em Gênesis, capítulo 1, o verso 26, que diz o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui nós encontramos pelo menos duas questões básicas de ensino da palavra de Deus com relação à imagem do Senhor no homem. Primeiro, Deus criou o homem diferente de todos os outros seres da terra. Deus criou o homem com racionalidade, porque nós vemos uma palavra aqui fundamental que se encontra dentro da questão de domínio. Foi tudo diferente, né? Já tudo para dizer que era diferente. especial. Todos os outros foram através da palavra, o Sim. ser humano foi moldado e bem diferente. Bem diferente. Então a gente vê essa primeira questão, a racionalidade, Deus dando ao homem esse domínio sobre todas as coisas, né? Então não é somente uma aparência no aspecto físico, psique, mas é também uma visão de domínio sobre tudo que existe. Mas também existe uma outra questão, a perfeição do caráter, a imagem de Deus em sua perfeita sintonia ao caráter do Senhor. O homem ele foi feito com o caráter perfeito de Deus, entretanto, foi corrompido por causa do pecado. A mesma liberdade que Deus tinha, nós tínhamos, é isso? Deus, ao criar o homem com a sua imagem e semelhança, Deus criou o homem com um aspecto dele. E qual é esse aspecto? O livre-arbítrio. Deus ele tem liberdade em decidir as coisas. Deus é livre para decidir as coisas. Assim como o homem também recebeu esta característica de decidir as coisas pela sua racionalidade dada por Deus. Então, se de fato vocês estão dizendo que Deus nos criou com a liberdade para escolher, nós temos o livre-arbítrio, então destino não existe. É isso que eu estou entendendo? Quando falamos em liberdade, falamos em livre-arbítrio, é até interessante ver como o homem ele se distancia dos outros animais na criação. A gente nunca vai ver, por exemplo, as abelhas se rebelarem e quererem formar uma república. Não seria possível vermos nessa era, no nosso mundo, um leão se tornar vegetariano. Mas o ser humano não. O ser humano, dentro da sua racionalidade, ele tem essa capacidade de fazer escolhas. E com relação às suas escolhas, é que o seu destino vai sendo moldado. Então, entrando bem na pergunta, vemos na palavra de Deus, bem claramente, que de Deus não se zomba, Paulo diz em Gálatas. Aquilo que o homem planta, ele também colherá. Inclusive, a palavra de Deus, em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19 e 20, diz o seguinte para nós: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a sua vida, disto depende a sua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então vemos aqui uma palavra bem clara que mostra como o homem pode fazer escolhas entre a vida
e a morte, entre seguir os caminhos de Deus ou não. Isso é um conselho, não é uma determinação. Não é uma determinação. O homem tem essa liberdade Escolhe a vida, de fazer escolhas. Faça a sua escolha. Eu estou sugerindo, é uma sugestão Exatamente. dele. Né? Eu coloco para você o caminho da vida e o caminho da morte. Você escolhe, e se você escolher, você e sua família poderão viver. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, não é ele que escolhe, então não existe destino e também não existe predestinação. Porque Nós predestinação... somos predestinados para a salvação. Todo mundo? Ou só nós- alguns? Não, todos foram predestinados para a salvação. Ah, então existe Sim, predestinação. nós somos predestinados à salvação. Todos foram predestinados. Aí o homem, ele tem a capacidade de escolher ou não. Então a predestinação, ela pertence ao reino do sobrenatural. Ela não pertence ao reino natural. Então não sou eu que vou determinar as ações concernentes às ações de Deus na minha vida. Então, Deus, ele colocou sobre nós alguns aspectos importantes de decisões que nos dá a capacidade de discernir entre o que é dele e daquilo que não é dele, da capacidade de discernir aquilo que é salvação e aquilo que é perdição, e mediante a minha escolha eu estarei salvo ou estarei perdido. A palavra de Deus nos diz o seguinte, contando a história de Salomão, que Deus concedeu a Salomão sabedoria. A palavra sabedoria no hebraico é yokomar, que significa capacidade de discernimento. Discernir entre as coisas de Deus e aquilo que não é do Senhor. Agora, o plano da salvação é um plano que é predestinado para todos aqueles que nele crêem. Você prestou atenção nisso que foi explicado? Acho que é bem importante a gente marcar essa questão. Todos foram predestinados no sentido de que todos são candidatos a colher todas as bênçãos advindas do sacrifício de Cristo por nós, né? Mas aí cabe a você, ou não, então eu pego parte do que ele falou e parte do que ele falou, e aí cabe a você escolher. Deus coloca entre você, é predestinado para a salvação, mas cabe a você a escolha entre a vida e a morte. A Bíblia nos diz que existirão dois grupos, o grupo de salvos e o grupo de perdidos. A Bíblia também nos diz que Jesus seria traído, mas a Bíblia não diz quem trairia Jesus, apenas diz que Jesus seria traído. Então, a gente tem que entender que aquilo que Deus, na sua... Porque você poderia pensar, pô, Judas então já foi predestinado a trair não Jesus? Diz que é Judas. Fala que alguém trairia, mas não diz quem é que trairia. Então, escolha dele. A escolha dele. A presciência de Deus é um atributo que Deus tem de antecipar, de ver antecipadamente. Ele já sabia. Já sabia, Mas de ver foi escolha antecipadamente de o que há de acontecer. Então Interessante. Deus já sabe o que há de acontecer com aqueles que serão salvos e aqueles que serão perdidos. Porém, não é ele que decide. Que determina ele só quem sabe está salvo e quem aquilo está que você. perdido. Ele só sabe aquilo que você vai decidir. Escolha mas sua. a decisão é Sua. sua. Especialmente quando acontecem dissabores, coisas ruins na nossa vida, é comum que a gente escute como uma forma de consolo. Ah, mas Deus quis assim. Era da vontade de Deus que isso acontecesse. Como é que é isso? Se não existe predestinação dessa forma como a gente disse, se não existe destino, como é que a gente entende esse negócio, Deus quis assim? Se a gente olhar na palavra do Senhor, por exemplo, na epístola de Tiago, irmão do Senhor, ele fala assim, que ninguém diga que está sendo tentado por Deus. Em 1 João vemos claramente que Deus é luz e que nele não há trevas. Então, se a gente for pegar pelo fundamento bíblico, vemos como Deus quer sempre o nosso bem. Vemos um Deus que é um Pai amoroso. Jesus, inclusive, usa essa comparação, faz uma analogia ao dizer, se vós que sois maus, saber dar coisas boas aos seus filhos, que fará o vosso Pai Quem vai dar uma que cobra está quando... nos céus. Exatamente. Então, partindo dessa linha, eu acredito que a revelação de Deus, a gente pode ver, olhando para Jesus Cristo, como ele andou fazendo bem, olhamos principalmente a revelação de Deus no Apocalipse, quando ele diz que não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Ali temos a verdade, a revelação do Senhor para nós. Agora, infelizmente, vivemos num mundo caído. Onde estamos sujeitos a, como eu disse no início, as consequências das escolhas que são feitas, não só minhas, mas às vezes a escolha de uma outra pessoa em poluir o ar vai ser o problema respiratório que a pessoa vai ter amanhã. Então, a gente, no mundo caído, na forma que a gente vive hoje nesse planeta, a gente acaba passando por alguns revertérios. Mas eu não creio que essa seja a vontade de Deus para os seus filhos. Então, os problemas que ocorrem na vida humana, pelo menos, ocorrem por 3 razões. Primeiro, ocorre pela ação do inimigo
na vida do homem nesta terra. A Bíblia nos diz que ele é o príncipe deste mundo. Este mundo jaz no maligno. Segundo, por nossas escolhas. Eu escolhi aquilo, fumei a vida toda, então de repente adquiro um câncer de pulmão. Foi uma escolha minha. Não foi Deus que quis assim. Não foi Deus que quis dessa forma. Ou então eu sofro por uma escolha de outro, como o Fernando bem colocou. Eu vivo em um país em guerra, que o presidente escolheu a guerra, não fui eu que escolhi a guerra, mas ele escolheu a guerra, minha família sofre com a guerra. Então, essa é a realidade humana. Nós vivemos em um mundo pecaminoso. Agora, pensar que tudo Deus tem culpa dos acontecimentos, isso é fatalismo. Caiu o avião, isso é plano de Deus, a pessoa morreu, isso é um plano de Deus. Não funciona assim a vida. Mas tudo bem, mas tudo tem a permissão de Deus, ou não? A Bíblia nos diz que Deus ele tem controle de tudo, ele é poderoso o suficiente, ele é o sustentador deste universo. Ele tem a capacidade de segurar um avião e esse avião não cair. Impedir que ele caia. Mas se caiu, Deus permitiu que caísse. O fato de termos esse dom precioso dado por Deus, que é a liberdade, significa que a gente pode fazer qualquer coisa? A gente pode fazer tudo o que a gente quiser? A gente pode escolher? A palavra é bem clara quanto a isso, né? Paulo, quando diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ao falar desse tema, me lembra um pouco a frase de Agostinho de Hipona, que diz, ama e faz o que quiseres. Então, eu vejo onde a nossa liberdade de fato existe e de fato podemos fazer qualquer coisa, inclusive mal para nós mesmos, o mal para o próximo. Outros. Infelizmente, é inclusive a realidade que vemos hoje em muitos locais. Deus, na sua sabedoria, nos dotou com essa liberdade, mas também nos deu sua palavra. Ele nos deu não somente a natureza, a revelação da natureza, mas a palavra da revelação especial, onde Ele coloca para nós a sua vontade, o seu desejo, e cada vez mais que nós nos deixamos transformar por essa vontade do Senhor, conseguimos andar em caminhos onde as nossas escolhas vão trazer consequências positivas e não negativas. Você tem liberdade para fazer o que quiser. Qualquer coisa que você quiser, você pode fazer. Você pode escolher isso, mas não pode escolher a consequência. Isso está fora do seu alcance, né? Há muitas pessoas que pensam que estar em Cristo, a caminhada cristã é uma caminhada que é aprisionadora. Eu já ouvi muitas vezes. Mas você não bebe, você não pode beber, você não pode fumar, você não sabe o que é bom na vida, você não faz nada no sábado. Essa sua vida é uma prisão. É realmente prisão? Escolher o caminho de Deus ou é o caminho do pecado? O que é de verdade liberdade e o que é de verdade prisão? Primeiro, a Bíblia nos fala que Jesus, ele nos libertou. Então, nós éramos presos, não estamos presos. Então, quando conhecemos a Deus, nós encontramos a verdadeira liberdade. Nós éramos escravos do pecado e agora estamos libertos em Cristo Jesus. Então, a verdadeira liberdade está na pessoa de Cristo. É aí que eu tenho a capacidade de discernimento. O escravo é aquele que não tem a capacidade de discernimento. É aquele que é mandado. É aquele que não tem a capacidade de colocar em prática a imagem de Deus, de recuperar a imagem de Deus, de tomar decisões razoáveis, racionais. Por isso que ele é um escravo. E a Bíblia faz essa declaração. Quando eu conheço a Cristo, eu alcanço não somente a liberdade, mas eu conquisto o livre-arbítrio. Porque nós temos que definir o que é livre-arbítrio e o que é liberdade natural. Sim. Liberdade natural é a capacidade que todo ser humano ele tem, porque ele nasce com ela, de decidir as coisas, independente da sua crença religiosa. É a capacidade de decidir qualquer coisa, seja ateu ou seja um cristão. Ele tem a capacidade de discernir, de decidir. Livre-arbítrio é a capacidade que uma pessoa tem de decidir entre as coisas que são de Deus, daquelas que não são do Senhor. Por exemplo, um ímpio, ele não tem essa capacidade, porque ele nem sabe o que é de Deus. Ele nem sabe o que é Deus em sua essência. Ele só saberá o que é Deus em sua essência quando ele se encontrar livre em Cristo do pecado.
E o que a gente recebeu no Éden foi o quê? A liberdade natural ou o livre-arbítrio ou os dois? No Éden nós tínhamos o livre-arbítrio, porque não existia o pecado. A liberdade natural, ela veio ao homem pós o pecado. Porque o homem conheceu o pecado, afastou-se de Deus. E com o afastamento de Deus, a imagem de Deus ela foi corrompida, a pessoa de Deus foi corrompida, ela ficou latente na vida humana. E aí se perdeu o livre-arbítrio, aí ficou só com a liberdade natural. A liberdade natural, que é uma capacidade de decisão que qualquer pessoa tem. Mas o que leva o homem a escolher Cristo é a atuação do Espírito. O homem por si só ele não tem capacidade de escolher a Jesus. O ímpio, Inclinação para o mal. porque ele tem inclinação para o mal. Ele não tem a capacidade de escolher ao Senhor, porque ele não conhece o que é liberdade ainda. É como um escravo que não sabe o que é a vida. Ele precisa conhecer a vida para escolher vida. Ele precisa conhecer liberdade para escolher liberdade. Quando ele conhece o Senhor, ele alcança esse atributo de saber discernir o que é de Deus daquilo que é do inimigo. E aí ele se torna livre. Então aí ele passa a ter liberdade natural que ele já tinha por ser humano e aí passa a ter novamente o livre-arbítrio. O que me garante que isso não vai acontecer uma nova vez? O que me garante que quando nós formos transformados, Jesus vai voltar, se Deus quiser, muito brevemente, se nós fizermos nossa parte, Jesus vai voltar muito brevemente, a gente vai ser transformado, vamos lá para o céu, viver eternamente. O que me garante que outro ser perfeito criado por Deus não vai se enveredar pelo mau caminho, assim como um anjo de luz. Só ler o que está em Naum, capítulo 1, né, verso 9. Você lê, Fernando, por gentileza? Sim. Então vamos ler. A palavra nos diz em Naum, capítulo 1, versículo 9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. E em algumas traduções, o mal. Né? O mal. Essa é a promessa de Deus e a gente tem que confiar nessa promessa. O mais interessante é que essa liberdade confirma essa promessa, porque a liberdade ela confirma a nossa salvação, a nossa transformação, a nossa vida, uma vida em abundância. O pecado era uma coisa que só Deus sabia, porque só Deus é presciente. Mas depois da eternidade, depois que ele voltar, não só Deus vai saber, todo mundo vai saber o que o mal causa, né? Uhum. É difícil pensar que algum ser inteligente vai decidir que vai querer isso de novo, né? Porque aí já não é uma coisa que está na mente de Deus, está na mente de todo mundo. Destino nós já vimos que não existe. Mas e essa coisa que também é muito popular no meio cristão de falar de planos de Deus? Os planos de Deus existem? E se eles existem, não são uma forma de Deus controlar as minhas decisões? Ou sonhos de Deus, né? Sonho de Deus é muito popular no meio cristão. Como é que é essa questão de plano de Deus, sonho de Deus? Eu acredito que Deus faz planos para os seus filhos, assim como nós, como pais, fazemos bons planos para os nossos filhos. Paulo, inclusive, na sua defesa, no início da Epístola de Gálatas, ele fala que foi separado desde o ventre da sua mãe para aquele plano de Deus. Eu não vejo isso como um destino, como algo que estava escrito, que ele teria que seguir como, digamos, um robô sem vontade própria, que ele poderia não ter seguido. Mas ele procurou seguir aquele caminho a partir do momento que teve o encontro dele como Salvador. Então, eu acredito sim que Deus faz planos, Deus separa as pessoas como separou profetas, Deus levanta homens e mulheres em todas as gerações para falar da sua vontade, de acordo com seus propósitos para todos os seres humanos. Porém, eu acredito sempre que a vontade humana de realizar esses planos ou não, nunca é ferida por Deus. Ele não vai impor esse plano sobre nós. Não é determinista. Assim como um pai, eu não posso impor a faculdade que meu filho quer fazer, ou a profissão que ele vai ter a escolha, por mais que a gente tenha uns bons desejos em relação a ele, né? O plano de Deus ele não é determinista. Deus estabelece um plano para a sua vida e esse até o final. Imagine se Deus estabelecesse um plano, olha, você está perdida ou você está salvo. Então você anda por um caminho sujo a vida toda, mas você no fim se salva. Ou você anda por um caminho de salvação a vida toda e no fim você está perdido. Isso fica algo até injusto. Então seria uma proposta determinista e Deus ele não faz uma proposta determinista. Deus apresenta um plano e o homem, como o Fernando apresentou, o homem ele tem a capacidade de escolher esse caminho, esse plano de Deus, percorrer e alcançar a salvação. Né? Imagine, então,
que nós temos um Deus que é pai de todos nós e que tem sonhos para nossa vida, nós aqui, equipe técnica, e para você que também está nos assistindo. E, por outro lado, temos os filhos que têm os próprios planos, que podem ser ou não semelhantes aos planos do nosso pai, do nosso Deus. Aí a minha pergunta é, vamos mais para o finalmente. Vamos supor que eu fiz uma escolha que difere dos planos de Deus, no que diz respeito, por exemplo, à profissão, no que diz respeito, por exemplo, ao casamento. Vamos supor que eu escolhi para casar alguém que não partilha da mesma visão que eu tenho de Deus e vai dar problema talvez quando eu for querer criar os meus filhos, ou coisas assim. Eu quero saber se eu posso pedir a bênção de Deus, por exemplo, para uma união quando eu estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus sonhou para mim. Você pode pedir a bênção de Deus, né? Deus, ele, mesmo que você escolha outro caminho, Deus em sua essência, em seu amor, em sua misericórdia, ele pode agir de tal forma que mude completamente o percurso da vida, da estrutura, daquilo que você escolheu. Deus, ele tem essa capacidade. Não significa que foi o melhor para a sua vida. Deus teria um plano melhor, mas Deus pode agir mesmo ali. Ele é o especialista em transformar a tragédia em triunfo, não é verdade? Escreve reto por linhas tortas. Perfeito. Eu acredito que o importante entre todas essas questões da escolha é estarmos sempre abertos para Deus atuar em nossas vidas. A partir do momento que as portas estão abertas, Ele entra e ceia conosco. Foi uma alegria imensa conversar com vocês sobre esse assunto. Aprendi bastante, tenho certeza que quem está em casa também aprendeu bastante. Até o próximo programa. E você, querido amigo, ficou pensando nisso que a gente conversou? E eu quero deixar 2 recados muito especiais com relação a esse tema que fala sobre liberdade. A primeira delas, o primeiro recado importante, você pode sim escolher o que você quiser para a sua vida, mas você não pode escolher as consequências. Então, por favor, seja inteligente, faça boas escolhas e lembre que você tem um pai que está desejoso de mostrar para você coisas maravilhosas. Procure saber quais são os sonhos, quais são os planos desse Deus para você, porque certamente é um caminho de vida. E lembre-se, para que possa haver amor, só é possível porque existe liberdade. Fique com Deus e até a semana que vem.